E aí, aqui é o Hans West e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Revit 2017 aqui no canal Coisa de Arquiteto. Hoje eu estarei falando um pouco sobre a inserção de aberturas, que é outra coisa extremamente simples de se fazer aqui no Revit. Vocês já devem ter notado até o momento que é muito fácil, né, fazer tudo que eu mostrei, né, que foi a criação de paredes, piso, laje, tudo extremamente simples, né? E a inserção de aberturas é tão simples quanto todas as outras ferramentas. Então, bom, vamos inserir algumas aberturas neste projeto. Eu quero fazer algumas alterações, na verdade, uma alteração, que é isso aqui. Eu também gostaria de alterar este desenho. Excelente. Tudo que eu fiz aqui eu já mostrei no vídeo anterior. E ok. Uma coisa muito interessante que eu não mostrei no vídeo anterior e deveria ter mostrado em relação à criação de lajes, né? Deixa eu ver se será possível fazer isso aqui. Se eu clicar aqui em não, que seja. Esta minha parede não está vinculada à base dessa minha laje, né? Esse foi um erro que aconteceu no vídeo passado e eu expliquei para vocês porque isso acontece, porque não deve acontecer e como corrigir isso durante o processo de criação de lajes. Mas vocês devem ter notado que eu deletei a minha laje e desenhei de novo, né? Que não seria o procedimento correto para se corrigir esse erro, tá ok? Eu só desenhei a minha laje novamente para que vocês pudessem entender o porquê de clicar em sim naquela mensagem. No vídeo passado, eu deletei a laje e desenhei novamente. Eu só fiz isso para que a mensagem aparecesse novamente e eu pudesse explicar da melhor maneira possível para vocês. Mas eu acabei esquecendo de mostrar algo muito importante, que é como vocês corrigirem esse problema sem ter que deletar a laje, porque às vezes você vai ter uma planta com vários recortes ou, enfim, várias coisas aí, vários detalhes que tornam difícil e desnecessário e maçante você ter que ficar deletando a laje e redesenhando. Não seria nem um pouco interessante. Então eu vou estar adiantando para vocês aqui que é muito simples, tá? Basta você selecionar a sua parede ou a cadeia de paredes, como eu fiz aqui. Não importa se essas paredes aqui já estão anexadas na base, não tem problema, tá? Eu selecionei todas as paredes, suponhamos que elas não estejam anexadas, assim como esta. E é muito simples, eu posso clicar aqui em anexar topo barra base. Então eu venho aqui em anexar topo barra base, né, que é anexar o topo dessas paredes na base dessa laje aqui. Então eu vou clicar aqui e clicar na minha laje, que seria esse meu piso genérico. Então eu clico e ele vai anexar o topo dessas paredes na base desse meu piso aqui. Eu posso reverter esse processo clicando em desanexar topo da base. Tá? Então eu clico. Eu faço o mesmo caminho, porém o resultado será o oposto, ok? Então o interessante é vocês anexarem. Show! Então, muito bem, agora nós vamos começar inserindo algumas aberturas, vamos inserir aqui algumas portas. Então, para inserir portas, vocês devem utilizar a ferramenta porta, que fica aqui na aba arquitetura, ou utilizar o comando dr, que é o que eu recomendaria.
E quando vocês acessam a ferramenta Porta, vocês têm aqui a opção de escolher vários tipos de portas da família M Porta Única. Vocês também podem carregar outras famílias de portas que têm já inclusas, né, na biblioteca do Revit, mas na verdade eu vou fazer isso. Eu vou clicar aqui em carregar família, venho aqui em portas, específico do Brasil, porta externa, e vou escolher aqui alguma que me agrade. Pode ser essa abertura aqui, ou eu poderia simplesmente teclar Ctrl A e selecionar todos e clicar em abrir. Ele vai processar durante um tempo, pode demorar, né? Porque são várias famílias que tem vários tipos dentro dessas várias famílias, então claro que isso pode demorar um pouco. E muito bem, ele carregou todas as famílias que eu havia selecionado, agora eu tenho várias famílias aqui que eu posso estar selecionando. Bem legal. Então eu estarei selecionando esta. Aqui em térreo eu vou acessar então porta, seleciono a porta que eu quero, a família e o tipo. Se não tiver nenhuma porta com as características que eu preciso, eu venho aqui em editar tipo. Funciona basicamente como a criação de paredes, de piso, de tudo isso. Tá? É muito semelhante. Eu venho em editar tipo, vou duplicar, né? Coloco aí o nome que eu quiser. Função exterior ou interior. Aqui em materiais e acabamentos eu posso clicar dentro desse espaço, então ele vai me exibir esse ícone aqui, que é onde eu vou clicar para aplicar um material ou alterar o material que já esteja aplicado no objeto. Tenho aqui em cotas a possibilidade de mudar as cotas, né, as dimensões dessa parede. Então, por exemplo, ela tem uma altura de 2,18, eu quero uma altura de 2,10. Então, coloquei a altura que eu preciso. Vou clicar em OK. E agora eu posso basicamente escolher onde eu quero inserir essa porta. Eu posso me orientar ali pelas cotas temporárias. E assim que eu posicionar onde eu quiser, eu dou um clique. E ele vai inserir essa porta. Ok? Extremamente simples. Para quem já jogou The Sims, é exatamente a mesma coisa. Você vai na ferramenta de porta lá no The Sims, posiciona onde você quer e dá um clique e ele vai inserir a porta e vai fazer todo o recorte da parede, tudo perfeito na hora. Então isso é bem legal. Então eu fiz ali a inserção de uma porta, eu poderia inserir qualquer outra porta que eu quisesse, mas eu quero apenas aquela porta. Eu posso visualizar aqui em 3D e ali está a portinha. Vou voltar para o térreo e agora eu quero inserir algumas aberturas, que são as janelas. Então eu venho aqui na aba arquitetura, venho em janela, ou eu posso usar o atalho WN. Okay? Bom, aqui é a mesma coisa, eu tenho uma família que é o M underline fixo e tem vários tipos dessa janela. Eu posso carregar, clicando em carregar família. Então eu vou encontrar aqui janelas, específico do Brasil, e vou carregar aqui as janelas que eu quiser. Eu vou selecionar todas e clicar em abrir. Não é muito interessante vocês selecionarem todas as famílias de janelas ou de portas ou de qualquer outro elemento e carregar tudo de uma vez. Porque ao longo do tempo isso vai deixando o seu projeto pesado e você não vai utilizar todas essas famílias. Então não é muito interessante, tá? Então eu recomendaria você carregar apenas aquelas famílias que você vai utilizar, ok? Enfim, mas é claro que carregar vários de uma vez, né, é muito mais fácil. Você acaba poupando mais tempo, não tendo que carregar, né, a todo instante uma família nova. Então, depende muito do ponto de vista também, claro. Enfim. Então eu vou inserir alguma janela aqui. Sei lá, pode ser essa janela mesmo, janela pivotante vertical. Vou editar o tipo. Vou duplicar.
Fiz ali uma alteração. Na verdade, eu não quero essa janela. Ok, essa janela me parece mais interessante. Posso alterar isso aqui. Ok. Uma coisa interessante nas janelas, né, que não existe nas portas, né, obviamente, é a altura do peitoril. Aqui nas cotas. Aqui nas cotas dessa janela não tem como a gente mudar a altura do peitoril, parece. Ah, não, aqui tem. A altura do peitoril está a 65 centímetros de altura. Eu vou deixar assim, né, vocês podem mudar. Às vezes não funciona muito bem, eu vou colocar aqui 30 centímetros. Vou clicar em OK e vou inserir essa janela. Bom, vocês podem ver que eu posso alterar, né, a posição dessa janela aqui, se a esquadria dela vai ficar para dentro ou para fora. A maioria das pessoas colocam para fora. Eu poderia colocar para dentro e não seria errado fazer isso, né, porque a maioria das pessoas fazem dessa maneira aqui. É assim que vocês vão encontrar em 99% dos projetos de arquitetura. Mas eu posso fazer isso aqui. Eu posso inverter. Olha só. Eu posso deixar a janela assim e não está errado. Muita gente fala que é errado. Cara, não tem nada a ver. Porque se eu quero deixar a minha janela assim, eu estou deixando dessa maneira para fazer um elemento de fachada. Tá? Esse recorte aqui na alvenaria acaba sendo o meu elemento de fachada para essa janela. Então, é uma coisa intencional. Tá? E não tem nada de errado nisso. Enfim, então a minha janela está aqui, inserida. É legal que as portas e as janelas já têm a simbologia, né, para quando você muda para uma vista de corte ou elevação. Né? E eu vou cotar isso aqui. E como eu disse anteriormente, às vezes não funciona muito bem você editar o peitoril lá no tipo de janela, né, como eu coloquei 30 centímetros de altura. Então o mais conveniente seria você alterar o peitoril da janela aqui nas propriedades dela, quando você vai inserir a janela, quando você está com a ferramenta ativa. Aqui nós temos restrições e temos a altura do peitoril. Então eu posso alterar e colocar 30 centímetros de altura, aplicar e inserir a minha janela. E agora sim eu tenho a minha janela com um peitoril de 30 centímetros de altura. Que é exatamente o que eu queria antes. Então mudar o peitoril lá no tipo da janela, na maioria das vezes não funciona. Então vocês têm que alterar nas propriedades no momento que vocês estiverem inserindo essa janela. E é claro que depois vocês podem selecionar a janela e alterar esse peitoril aqui nas propriedades, como se vocês estivessem inserindo a janela agora. Né? E vai funcionar numa boa. Então a inserção de janelas e portas, enfim, a inserção de aberturas é basicamente assim, é extremamente simples, né? Claro, eu expliquei o básico do básico, não mostrei para vocês como criar sua própria janela ou como criar uma própria porta, né? Porque, é claro, isso é mais complicado. Eu pretendo dedicar uma parte dessa série somente para a criação de famílias, para a criação de vários tipos de coisas aqui dentro do Revit, né? Para a criação de várias categorias de famílias aqui dentro do Revit, categoria de mobiliário, de janelas, de portas, enfim, várias coisas. Porém, como vocês estão se familiarizando com o Revit agora, então não seria o momento adequado para entrar no assunto de criação de famílias, mas vocês terão uma parte dessa série totalmente dedicada à criação de várias categorias de famílias aqui no Revit, isso eu prometo e eu garanto que vai ser bem legal, ok? E, bom galera, por hoje é só. Não tinha muito o que falar sobre criação de portas e janelas, é uma coisa muito, muito simples mesmo de se fazer aqui. E é basicamente isso, ok? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi útil e se eu conseguir ajudar vocês de alguma maneira, por favor, retribua clicando no botão gostei abaixo do player aí no YouTube, porque isso ajuda muito na divulgação. E quem puder compartilhar este vídeo, compartilhe, porque isso ajuda mais ainda na divulgação.
Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. E galera, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!